Bom, primeiro é um prazer estar aqui, enorme, tá? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Há 10 anos atrás, na verdade 11, né? A infância não era o centro das discussões quando da publicação, né, do Marco Civil da internet. E hoje sabemos que a presença de crianças e adolescentes, desse público mais vulnerável no ambiente digital, tem se dado cada vez mais cedo. Temos visto muitas pesquisas que comprovam que o Brasil, de fato, está entre os países que mais consomem conteúdo infantil. Temos hoje outras figuras nesse processo, nesse ecossistema, nesse ambiente. Temos os influenciadores digitais, temos os influenciadores mirins, não só os influenciadores adultos. Temos também o sharing e temos outros tantos desafios que impactam aí a segurança digital das nossas crianças e adolescentes. Pergunto, se hoje a legislação fosse feita, será que isso seria levado em consideração de uma outra forma? E mais do que isso, você acha que é o caso da gente ter um capítulo no Marco Civil da Internet dedicado à infância? Excelente pergunta, doutora Alessandra, e já aproveitando para mandar um abraço também ao Renato Alpes-Blum, que começou o direito digital aqui no Brasil. A gente estava juntos lá nos anos 90, 1998, a gente já palestrava juntos sobre direito digital aqui no Brasil. E eu não tenho a menor dúvida que a proteção das crianças é central. Inclusive, é algo que o próprio Supremo poderia, eventualmente, trabalhar agora na decisão, porque proteger crianças e adolescentes é algo objetivo. Então, por exemplo, conteúdo que envolva pornografia infantil, uma coisa detestável, não tem subjetividade nenhuma. Você olha para um conteúdo que tenha isso, ele é imediatamente identificável, né? Então, a gente tem que lembrar que quando o Marco Civil foi formulado, o que ele dizia? Que um conteúdo, ele só deve ser removido mediante uma ordem judicial. O usuário pode, inclusive, ir num juizado especial civil, que é o juizado de pequenas causas, não precisa nem de advogado, pede a remoção, o juiz olha, isso aqui é ilícito, o juiz vai lá, manda remover. Se a plataforma não remove, a plataforma é corresponsabilizada. Agora, tem exceções à regra. Uma das exceções é a chamada pornografia de vingança. Alguém que vai lá e coloca um vídeo íntimo, né, de um relacionamento, e isso aí a plataforma tem que remover imediatamente, não precisa de judiciário nem nada. Outra exceção é direitos autorais, violação de propriedade intelectual. Então, por exemplo, algo que viola direito autoral, você tem lá o autor, o conteúdo é o mesmo, não tem subjetividade nenhuma, é ordem imediata, não precisa nem do juiz, é a obrigação pelo Marco Civil da plataforma ir lá e fazer a remoção. O que eu acho que o Marco Civil poderia fazer, e o Supremo poderia ter um papel nesse aspecto, é aumentar a lista do artigo 19, mantendo a constitucionalidade do artigo 19, que protege a liberdade de expressão, e para esses temas que não têm controvérsia e que são objetivos, né? Você bate o olho e vê que aquilo lá é aquilo e tem que ser removido, então você poderia ampliar essa lista. E uma dessas questões é exatamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei excelente que o Brasil tem várias hipóteses, inclusive já tem hoje até construção judicial que diz que o que está no Estatuto da Criança e Adolescente já pode ser removido também imediatamente, dispensando a ordem judicial. Então, trazer a proteção para lá. Agora, o que seria problemático é você colocar elementos subjetivos e fazer com que eles sejam eliminados sem a análise de um juiz. Por exemplo, ofensas. Ofensa é altamente subjetivo, né? Às vezes a pessoa que se sentiu ofendida, aquilo é uma matéria jornalística, ou para alguns aquilo é uma ofensa, para outros aquilo... A não ser que sejam ofensas racistas. Ah, claro, não, esse é o outro ponto. Esse é outro ponto. Os crimes contra a honra. Os crimes, né? Exatamente. Eu tenho, assim, um detalhe, por exemplo, especificamente com relação a um tipo de conteúdo e que tem alcançado demais a infância, né? Justamente, os influenciadores digitais
Alguns, por exemplo, instigam a prática de comportamentos que podem colocar a vida e a saúde da criança numa situação de risco. Recentemente, a gente teve um caso de uma menina em Brasília que faleceu depois de copiar, né, um comportamento de um influenciador que instigou a prática de um desafio do desodorante, desafio do desmaio. É horrível isso. Então, assim, são situações que a gente vê com bastante recorrência, né? Gosto da ideia da gente ampliar o leque de remoções independente de ordem judicial. Acho que estes casos, por exemplo, se aplicariam nessas situações, mas a gente tem, sim, os próprios crimes contra a honra, a ameaça, a extorsão, algo que tem se tornado cada vez mais presente no ambiente infanto-juvenil, né? Por exemplo, hoje, com o uso da inteligência artificial, né, o deepfake, né, o deep nudes, né, deepfake nudes. Isso também, eu tenho acompanhado muitas escolas, né, onde os adolescentes acabam simulando cenas de nudez dos seus pares e tal. Então, eu não sei como é que a gente consegue encontrar aqui um equilíbrio, né, entre... O que é subjetivo diante de uma situação como essa? Porque hoje o que a gente percebe muitas vezes é que para remover um vídeo que instiga a prática desse tipo de comportamento, né, os desafios até automutilação e etc., às vezes a gente tem uma demora na remoção e o pior do que a demora é ter esse influenciador repostando esse tipo de conteúdo, né? Como é que a gente consegue conter e fazer com que ele não reitere nessa prática? Arremate, doutor. Fundamental, tá? O que acontece? Qualquer tipo de ameaça à integridade física, sobretudo de criança e adolescente, isso tem que ser removido na hora, isso não tem discussão. Você pode perguntar para qualquer pessoa no Brasil todo. Mas está sendo removido? Então, se não está sendo, a gente tem que ir atrás e tem que responsabilizar, porque isso aqui é um caso claro de responsabilização, tá? Mas está sendo? Uma boa parte está, outras partes não estão, porque inclusive envolvem plataformas novas, como por exemplo o caso do Discord, o caso de comunidades do Telegram, e aí a gente está falando de um outro negócio, né? Porque uma coisa é você postar no Instagram ou você postar no Facebook, onde você está na superfície da internet. Você enxerga tudo. O Discord não tem nem indexação. Cada grupo tem o seu servidor, você não enxerga nem o que as pessoas estão falando dentro do grupo. Aí é um outro problema. E abaixo da superfície, o próprio Supremo não encontrou respostas no âmbito da eleição. A lei eleitoral tentou alcançar os aplicativos de mensagens e outros, e eles debateram, não se chegou a uma resposta. Veja só, é interessante, eu vou entrar nesse ponto dos mensageiros, mas essas questões, por exemplo, essas exceções ao artigo 19, que eu acho que o Supremo deveria ampliar, tá? Por que o Supremo pode ampliar e por que isso não interfere na competência do Congresso Nacional? Pelo seguinte, o Brasil é signatário de pactos internacionais de direitos humanos. Por exemplo, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que foi aprovado como lei no Brasil em 1992. Esse pacto, ele vale como direito interno e vale como obrigação externa do Brasil com relação a proteger a liberdade de expressão e criar as exceções onde o país pode atuar não protegendo a liberdade de expressão, dizendo, isso aqui não é liberdade de expressão. E aí o pacto elenca uma série de hipóteses que não são liberdade de expressão. Por exemplo, incitação à violência não é liberdade de expressão. A questão de ameaças à integridade física, seja de adultos e especialmente crianças e adolescentes, a proteção de todo o rol de direitos das crianças e dos adolescentes, isso tudo já está previsto no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, do qual o país é signatário. O Supremo, e essa é a minha posição, minha visão, poderia pegar esses direitos que estão no pacto, porque já estão aprovados pelo Congresso Nacional, e colocar como exceções ao artigo 19. Para remoção extrajudicial. Para remoção extrajudicial. Por quê? Porque o próprio pacto já diz, isso não é ameaça à liberdade de expressão, porque quanto a esses tipos de conteúdos, não tem debate. São exceções internacionalmente aceitas à liberdade de expressão. Então, vamos pegar esse rol completo, coloca-se ali como exceções ao artigo 19 e você tem um belíssimo instrumento judicial para acelerar as remoções, para que as plataformas, se não removerem, vão ser responsabilizadas, porque aí é claríssimo. E isso vai estar em sintonia com as obrigações do país
e a gente vai estar cumprindo com o dever de preservar a liberdade de expressão de forma ponderada, né, obviamente excluindo aquilo que não é liberdade de expressão, de dentro do conceito, o que essas obrigações e pactos nos autorizam. Então, a minha visão é essa. Eu acho que, assim, a luta é comum, a gente precisa proteger criança e adolescente. E digo mais uma outra coisa, antes da gente entrar nos mensageiros, o Congresso Nacional muitas vezes é acusado de inércia, né? O Supremo tem que agir porque o Congresso Nacional não age. Pessoal, o Congresso Nacional, ele age quando há consenso. Quando o consenso se estabelece, ele age rápido. Vou dar um exemplo. A lei que proibiu celulares nas escolas em todo o Brasil. Essa lei foi aprovada em 6 meses. O Congresso fez uma decisão que é dramática, que é, pessoal, vamos banir todos os dispositivos digitais das escolas brasileiras. Por que o Congresso agiu tão rápido? Porque houve consenso. A gente tem um volume muito elevado, mais de 68% da população brasileira apoia eliminar celular e dispositivo digital. O Congresso, que representa a totalidade do povo brasileiro, é sensível aos consensos, foi lá e agiu. Outra ação rápida do Congresso agora, a questão de regulamentação das bets. O projeto de lei que está no Senado, quando a gente fala em proteção de criança e adolescente, a gente tem que lembrar as inúmeras famílias que estão hoje com o pai e a mãe endividado, não conseguem criar os filhos porque estão com dívida. E a gente tem hoje um abuso da publicidade feita de bets. E aí isso está sendo discutido em tudo quanto é lugar. Os Estados Unidos estão regulando isso também, inclusive a notícia de hoje é que o estado de Connecticut, nos Estados Unidos, acabou de regular publicidade de bet lá localmente. E o Senado Federal, sensível a tudo isso, também rapidamente discutiu o projeto, aprovou, está agora na Câmara para decisão. Então, essa coisa que está sendo repetida o tempo todo, o Congresso é inerte, o Congresso não age sobre tecnologia, não é verdadeira. O que está faltando é o que o Marco Civil fez, é o debate, é o consenso, é a gente ouvir a sociedade brasileira e refazer o pacto. Se é para mudar o Marco Civil, totalmente legítimo, mas mudar de cima para baixo, sem debate, sem consenso, sem a gente entender e consultar, né, a complexidade como um todo da sociedade brasileira, o Congresso vai ficar inerte. Por quê? O assunto está polarizado, metade do Congresso vai querer mexer, metade não vai, e aí não tem força para mudar. Então, eu acho que a gente está querendo, usando mais uma metáfora mineira, passar o carro na frente dos bois. Sendo o caso dos bois aqui, o caso da consulta à sociedade brasileira. Vamos construir o consenso. E aí a gente muda tudo, faz uma belíssima lei nova para regular plataformas, desde que a gente envolva todo mundo no debate. Aí vai para frente.